Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Senarcast. Aqui quem fala é Maíra Salsa, analista de comunicação do Senar Rio e a apresentadora desse novo programa. E na edição de hoje, a primeira sobre casos de sucessos, vamos ter a honra de conversar com Léo Pinheiro. Léo é especialista em cavalos marchadores e instrutor do Senar Rio. Léo está conosco há aproximadamente um ano, realizando treinamentos e compartilhando sua expertise com os profissionais do cavalo do estado. Mas antes de conversarmos sobre a proposta do curso, vamos conhecer a sua vida profissional. Léo, conta pra gente, quem é você na fila do agro? Olá, ouvintes, tudo bem? Então, para quem não me conhece, sou Léo Pinheiro, já estou no ramo do agro há muito tempo, mais especificamente no ramo do cavalo, né? Já trabalho há bastante tempo, principalmente com os cavalos marchadores. Uma coisa que já vem de um histórico de família, e com o tempo eu fui percebendo a necessidade de me aprimorar cada vez mais, de melhorar os conhecimentos. E hoje trabalho não só pelo Senar Rio, mas também trabalhando dando consultoria, dando assessoria para criadores, para treinadores, enfim, todo o nicho da equinocultura. A gente já tem um tempo nisso, vem trabalhando, buscando sempre aprimorar a mão de obra e, consequentemente, a qualidade de vida dos animais. Bacana. E como é que você se tornou um especialista em cavalos marchadores? Conta um pouco aí dessa tua história, tua trajetória. Antes da gente ser especialista em cavalo marchador, a gente tem que ser apaixonado por cavalo, né? Cavalo é uma ciência e que ela obriga que a gente tenha um conhecimento, aprimoramento contínuo, né? E aí, eu acho que essa é a primeira, é o start, é a gente ser apaixonado pelo cavalo. E depois a gente tem que começar a perceber, dentro das especificações de cada um deles, né? Primeiro a gente tem que ter uma visão geral e depois a gente vai trazendo essa visão geral para dentro da característica de cada indivíduo, buscando a evolução dele, não só na questão do preparo propriamente dito, do condicionamento propriamente dito, mas sim na evolução da espécie de uma forma geral. Quando você fala assim do cavalo, seus olhos brilham assim, né? Você fica muito feliz e emocionado nesse sentido, assim. Isso é um gosto que vem lá de trás, desde criança, teus pais ou família, alguém, né? Alguém te incentivou. Como é que foi isso? Como eu disse, eu já sou da terceira geração de uma família, né, voltada a isso, que trabalha com marchador. Meu avô já trabalhava com isso, né? Eu tenho um pouco mais de vinculação com o cavalo marchador, sabe? Já ouviu falar da Fazenda Baíba? Sabia que eu ia trabalhar essa hora. Então ele já trabalhava com isso, meus tios trabalhavam com isso, e eu trazia isso como uma brincadeira, uma coisa de criança. E com o tempo isso foi ocupando espaço, tomando espaço, até fazer com que eu decidisse viver disso, né? Ser chamado de louco, ser criticado, porque já tinha minha vida teoricamente organizada, né? Trabalhava numa instituição grande, tinha sido aprovado no concurso público federal e larguei tudo por causa disso. Trocar o verdadeiramente certo pelo duvidoso. E, sei lá, fui maluco, mas acho que no final tá dando certo. Como seus ensinamentos estão ajudando os profissionais a progredirem no trabalho com cavalos? Então, como isso na minha cabeça antigamente, né, era uma coisa meio que um sonho de criança, hoje eu me enxergo nos meninos que vêm fazer treinamento, nos profissionais que vêm fazer treinamento, vamos dizer assim, porque nem sempre são meninos. Às vezes eles já podem ter um certo know-how, uma certa experiência, e que eu também aprendo com eles, né? Então, eu sempre costumo até dizer que nos cursos eu sou mais privilegiado, porque normalmente eu escuto 10, 15, 20 histórias e eles vão lá para escutar uma só. E isso me motiva porque antigamente era muito difícil da gente ter acesso
a treinamento, né? Era mais em Minas, não tinham, teoricamente, vamos dizer assim, instituições, por exemplo, como o Senar, né? Os nossos treinamentos eram o quê? Com pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento que a gente, pessoas que tinham mais experiência, que tinham mais bagagem, e a gente ia para lá para fazer o treinamento e aprender com essas pessoas que até hoje continuam sendo nossas referências, né? Mas falando em Rio de Janeiro, né? Era muito difícil você ter um treinamento aqui. E aí eu hoje me enxergo nesses alunos e tento fazer o melhor possível para que eles consigam entender a ideia do negócio. Porque muita gente entra nisso, tem um deslumbre, vamos dizer assim, achando que porque o cavalo é uma coisa que dá dinheiro, vamos dizer assim, né? E, assim, lógico, eu não posso também ser hipócrita, dizer que o cavalo não é uma coisa, logicamente, se você for bom, como qualquer outro ramo. A gente tem cientismo, né? Você acompanhar, sim, mas a gente precisa se capacitar para que tenha isso, né? Essa valorização. E eu quero que eles entendam a essência da coisa. Não só a questão técnica, como monta, como faz, como acontece, como aperta daqui, solta dali. Mas a essência da coisa, né? Transformar essa ideia deles de querer ser profissionais, mas sem esquecer a essência. Saber que a gente está lidando com um ser vivo, que tem sentimento, e que a partir do momento que você consegue administrar essa balança de emocional do cavalo com o emocional do treinador, né, do profissional, transformar isso num resultado técnico melhor, eu acho que é isso que me estimula. A gente está muito além de treinar pessoas, né? A gente está ali treinando pessoas, treinando seres vivos, os cavalos, e todo mundo tem um histórico, todo mundo tem, em alguns momentos pode ter, no caso do cavalo, por exemplo, pode ter um trauma, e você precisa ter uma sensibilidade maior a isso. Então eu extrapolo um pouco a questão técnica e tento trazer isso para a questão afetiva, emocional do treinamento com o cavalo, né? Quanto mais sensibilidade a gente tiver, melhor. Eu dou um exemplo de como é que a coisa é meio, vamos dizer assim, é muito além do cavalo, né? Eu conto uma história. Uma vez eu tive que fazer uma redação na escola e fiz uma redação e minha mãe foi chamada na escola. Porque as pessoas achavam que era um problema que eu estava tendo interno, vamos dizer assim, na minha casa, né? E a recomendação da pedagoga, sei lá, alguém lá da escola chegou para minha mãe: se a senhora for separada, a senhora precisa se preocupar em aproximar mais o seu filho do pai dele, porque ele fez uma redação falando sobre uma pessoa assim, assim, assado. Minha mãe pediu para ler redação, e quando ela foi ler redação, eu não falava do meu pai, eu falava do meu tio, que era o meu maior incentivador no cavalo, que ainda é minha referência até hoje. Hoje a gente, logicamente, entre aspas, a gente é colega de profissão. E o cavalo é isso. O cavalo não é só você montar, sabe? É uma coisa que precisa ser muito trabalhada ainda. As pessoas querem muito saber qual é a ferramenta que você usa para fazer isso, para fazer aquilo. E as ferramentas que a gente tem para trabalhar, elas são muito, muito pequenas perto dos outros fatores que a gente precisa se preocupar, sabe? Então, eu me enxergo nesses meninos, me apego sempre a essa questão emocional do treinamento, que é muito importante nisso, né? Então, eu acho que essa é a minha maior empolgação, minha maior, sei lá, gratificação é conseguir botar isso na cabeça deles, e depois de 15, 20 dias de curso, eu recebi uma mensagem no telefone dizendo que eu fiz aquilo que você falou e deu certo. Eu parei de puxar e eu comecei a entender um pouco mais o meu cavalo. Eu virei amigo do meu cavalo. Eu hoje pego meu cavalo não é para treinar. Às vezes eu pego meu cavalo só para passear, para criar um vínculo com ele. E automaticamente o técnico vai acontecendo, o resultado vai acontecendo. Então, acho que para mim, hoje, a minha maior gratificação
dentro do trabalho é essa, lógico. A gente sabe que a necessidade de todo mundo precisa trabalhar, ganhar e tudo, mas quando eu vejo com um resultado desse, de um menino que às vezes achava que era só pegar uma rédea ou usar uma espora, assim, ou assado, ia dar resultado. E às vezes o problema dele não era ali. O problema dele, aquele cavalo específico, estava numa falta de uma sintonia maior entre o treinador e ele, né? Uma sensibilidade maior do treinador, desculpa. Então, eu acho que esse eu acho que é o principal retorno que eu tenho é esse. Embora existam muitos desafios, são essas histórias que te impulsionam a continuar. Tanto que quem visita suas redes sociais percebe o seu amor pelo animal, o entusiasmo, a gratidão. Diante disso, eu te pergunto, o que te motiva a continuar? Você se vê a vida toda nessa área? Eu não me imagino mais fora disso. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo falando que o cavalo é a mola da minha vida, e é isso. Cavalo é isso para mim. Independente da questão profissional, né, financeira, vamos dizer assim, o cavalo para mim é isso. Assim, eu não consigo mais imaginar minha vida sem o cavalo, né? E o que me motiva é saber que a mentalidade das pessoas que lidam com o cavalo vem mudando com o passar do tempo. Está deixando de ser aquela coisa do cavalo ser na marra, ser na força, até porque como é que nós vamos medir força com um bicho de 400, 500, 600 quilos, né? Então, eu acho que aí já é um grande avanço. A gente vai começar a perceber que um cavalo não é na força. Quanto menos força a gente usar com o cavalo, melhores são os resultados. E então, assim, com essa mentalidade das pessoas entendendo isso, essa mentalidade mudando, automaticamente você vê com que os animais venham mudando. Os animais venham passando, teoricamente, dos limites deles, se superando também, né? Então, motivação maior hoje é saber que a coisa vem crescendo de uma forma exponencial, tanto na questão profissional, quanto na questão técnica de seleção e produção de indivíduos de maior qualidade, respeitando esses limites e, em cima de questões técnicas, a gente conseguir extrair o melhor resultado sobre isso. Sem fazer com que o cavalo, quando olhe para a cara de um treinador, fala, lá vem esse cara de novo, me dobrar, me apertar, me puxar, ou me amarrar, fazer isso, ou dar um puxão na minha boca, ou dar uma rosetada na minha costela de forma diferente. Não, o que me motiva é saber que hoje a gente consegue perceber no semblante dos cavalos que a forma com que eles dizem para a gente, eles dizem muito, eles falam muito. E a gente precisa ter a sensibilidade de entender o que eles querem dizer. Quando você chega na baia de um cavalo, que ele te olha com cara tipo, pô, bacana, você chegou, vamos trabalhar de novo? Isso, para mim, é o maior motivador. Porque eu sei que está mudando a cultura, está mudando a essência, principalmente dos treinadores e, consequentemente, do cavalo. Porque o cavalo, ele é cavalo desde sempre. E ele vai morrer cavalo. Ele não vai sentar numa cadeira de faculdade, numa cadeira de escola, ou vai fazer um curso técnico. Ele não vai fazer isso. Então, se nós, profissionais do cavalo, estamos com a nossa mudança em continuidade, na nossa atualização, a tendência é só melhorar. E como eu percebo isso que vem acontecendo, tanto com as pessoas do que eu trabalho, independente de ser em curso, em treinamento, em consultoria, quando eu percebo que essa mentalidade está mudando, quando eu percebo que as pessoas estão mudando, automaticamente os cavalos mudam. E aí você olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas o que eu fiz para esse cavalo mudar desse jeito? Às vezes foi só o seu comportamento. A forma de você respirar em cima de um cavalo vai fazer com que ele respire diferente embaixo de você. É trocar essa medida de força, né? Não é força, é jeito, é sensibilidade. É deixar que essa sensibilidade aflore, sabe? Assim, tem muito ainda aquela questão do agro, de quem trabalha com cavalo principalmente, ou quem trabalha com o gado, tem aquela coisa do mais rústico, do mais bronco, do mais violento, da mais força. E a gente percebe que as pessoas que têm melhores resultados são as pessoas que menos empregam força. São as pessoas que menos empregam a questão da violência. Quanto mais suave a coisa for, quanto mais sensível a coisa for, mais clara fica a mudança dos animais, né? Então, muitas das vezes, a forma com que você trata um cavalo, eu, por exemplo, que também
trabalho com centro de treinamento, né? Eu recebo cavalo de fora para treinar. Às vezes os cavalos chegam para mim, já teve cavalo que chegou para mim e falou assim, Léo, você é a minha última, o dono do cavalo fala, você é a minha última esperança. Se você não der jeito nisso aí, eu vou castrar, eu vou dar para os outros, porque já aconteceu de na minha casa o cavalo fazer isso, derrubar uma pessoa, avançar numa outra pessoa, dar coisa, fazer acontecer. Claro, a gente sabe que cavalo tem uma questão de índole, de caráter, mas o cavalo, na grande maioria das vezes, ele é reflexo daquilo que ele recebe. Então, quando ele foi para minha casa, cavalo que no início queria avançar em mim, queria me pegar, e depois eu fui mostrando para ele, com comportamento, com atitude, que eu não queria aquele confronto com ele, eu fui trazendo ele para o meu lado. No final de tudo, eu fiz o que tinha que ser feito, ainda liguei para o dono e falei assim, posso levar ele na exposição nacional? Né? Ele falou assim, você está ficando maluco? Você vai levar esse cavalo para a exposição? Ele falou, eu quero. Ele falou, você está louco, esse cavalo até 4 meses atrás estava na minha casa e avançando em funcionário meu, derrubando pessoa. Eu falei, cara, eu também não sou maluco, se você deixar aí, eu vou. Ele, tá bom, pode levar. Eu levei e o cavalo ganhou. Aí o cara chegou e falou, cara, como assim? Um cavalo que estava fadado, eu botar ele numa carroça, vamos dizer assim, porque a índole dele não era compatível com o que a gente queria. Eu falei, muitas das vezes é só que o cavalo só dá de volta pra gente o que ele recebe. O cavalo ficou na minha casa, ficou comigo 4 meses, eu mexi no cavalo e depois deu o resultado que deu. Hoje é um cavalo que exporta sêmen para fora do Brasil. Então, assim, é essa sensibilidade que eu tento plantar nas pessoas. Lógico, tem a questão técnica, de exercício, de físico, de pulmão, de toda preparação de um atleta. Mas sem esquecer o fundamento básico da questão da sensibilidade, de respeitar o limite de cada um. Eu acho que isso é mais ou menos nessa linha aí que eu sigo o meu trabalho e que até então está dando certo. Aproveitando esse momento, gostaria de divulgar que o Léo tem um curso no Senar Rio de seleção, preparação e apresentação de marchadores para a pista. Conta um pouco para o ouvinte, Léo, como é esse curso, como ele é conduzido e qual o seu diferencial? Esse curso, quando a gente desenhou o projeto, né, a gente direcionou muito o projeto mais ou menos nessa vertente, né, de respeito, de qualidade de vida, né, de bem-estar. É um curso de 40 horas, tá? E ele é direcionado para a preparação de marchador para a pista, né? Só que o que eu acho que é interessante? É um curso, por ser um curso mais longo, né? Assim, longo entre aspas, porque se a gente for parar para pensar em treinamento de cavalo, 40 horas a gente não faz praticamente nada. Só que, na verdade, essas 40 horas são para quê? Para que a gente plante a sementinha e aquilo, com o tempo, a gente vai fazendo um trabalho continuado e para chegar a melhores resultados. Mas o grande diferencial desse curso, que eu acho, é exatamente isso. Quando a gente sentou para elaborar esse curso, esse treinamento, foi exatamente isso. O Senar me deu a liberdade de, por mais que o Senar martele muito na questão da prática, eu falei da necessidade que a gente tinha de ter um período da teoria, onde nessa teoria eu mexo um pouco na cabeça dos alunos, né, dos treinadores, dos profissionais, enfim. Essa ideia que a gente está trocando aqui agora, eu tento colocar isso na cabeça deles. E você percebe quando a gente vai falando, quando eu vou dando exemplos, quando eu vou falando assim, ó, quando você faz isso com o cavalo, ele não vai fazer isso. Quando você começa a meio que adivinhar qual vai ser a reação do cavalo, quando você, olha, eu vou pedir isso aqui para ele agora, provavelmente ele vai fazer isso e eu dou as explicações, o porquê disso. Tudo relacionado ao comportamento natural do cavalo, a natureza do cavalo. E quando a coisa começa a acontecer, você vê os olhinhos brilhando para você e fala, putz, velho, eu nunca pensei nisso. Porque eu aprendi com meu tio, com meu avô, com meu chefe, com meu patrão, assim, assado. E, mas dessa forma é muito menos difícil. Eu nunca gosto de falar no cavalo que as coisas são mais fáceis, tá? Eu sempre vou falar menos difícil. É muito menos difícil a gente fazer dessa forma. Eu falei, porque você está primeiro entendendo como é que é a cabeça do cavalo. Você está entendendo como é que funciona o corpo do cavalo. Depois você vai pedir as outras coisas. O que é natural para ele, o que não é natural. E aí você vai pedindo as coisas primeiro que são naturais, depois você vai introduzindo aquilo que teoricamente não é natural, mas que ele tem condição de fazer, ele tem potencial para fazer, ele só precisa aprender.
Eu não posso chegar para uma pessoa que nunca sentou numa faculdade de matemática, por exemplo, e falar para ela, tá, resolve essa fórmula aqui para mim, essa questão. Não, você precisa preparar aquela pessoa para aquilo. E às vezes ela nem imagina que ela tem potencial para aquilo. E o cavalo é isso. O cavalo ele não sabe o que ele é capaz de fazer. E a partir do momento que você forma um conjunto com ele, você forma uma dupla com aquele cavalo específico, e o cavalo começa a entender, cara, eu posso confiar nesse doido que está aqui em cima, ele está me pedindo, é uma coisa que no início pode me assustar, mas depois o tempo vai passando e fala, eu sou capaz de fazer isso. E depois o cavalo vai fazendo aquilo com uma certa facilidade, e que você olha e fala, mas nunca imaginei que um cavalo pudesse fazer isso. Pode, eu só preciso de alguém que oriente. E o curso é exatamente assim. O Senar me deu a liberdade, eu já fazia isso antes do Senar, dos meus treinamentos, eu trouxe essa filosofia para dentro do Senar, o Senar entendeu e falou, cara, bacana, vamos tocar isso para frente. E aí a gente vai fazendo essa questão mais de uma teoria e depois a gente passa, assim, teoria não corresponde nem a, sei lá, 1/5 do curso, vamos dizer assim. Mas o restante depois, as atividades, elas fluem com muito mais facilidade. As coisas acontecem com muito mais facilidade porque a gente teve esse períodozinho de adaptação, de estudo, de comportamento, de emocional, aprendizado de cavalo. E o Senar e o curso é exatamente isso. Assim, a gente vai distribuindo as atividades dentro dos dias de treinamento e as pessoas percebem nitidamente a diferença dos cavalos quando começam o treinamento e quando terminam de olhar, falam, cara, coisa que eu achei que eu fosse precisar de meses para resolver, a gente resolve em 5 dias. Resolve, entre aspas. A gente dá início a um processo de resolução. Que vai continuar. E o cavalo ad eterno, ele vai a treinamento. Tanto é que as pessoas perguntam assim, mas o Senar vai dar mais cursos? Ou então até na questão fora do Senar mesmo, você dá mais cursos? Quantos cursos você tem? Infinitos. Cada cavalo é um cavalo, cada realidade é uma realidade. A gente só precisa entender a realidade de cada um e ir adaptando e pedindo para melhorar, ensinando a fazer, pedindo para melhorar e não existe um teto. Existe uma base. Um piso a gente tem. Agora, teto a gente não tem. É de acordo com cada indivíduo. Às vezes, um cavalo ele chega num limite com um determinado treinador. Às vezes, só o fato de você trocar o treinador, não porque aquele seja ruim, mas é porque o cavalo precisa de uma coisinha um pouquinho a mais. E aí é o que eu falo, principalmente nos treinamentos, é o que eu falo assim, quanto mais você tiver a oferecer para o seu cavalo de conhecimento técnico, por mais que o cavalo ele tenha o limite dele, quanto mais você tiver, melhor. Não vai ter essa necessidade da troca. A partir do momento que você sabe o que você está fazendo, você cada vez mais vai introduzindo coisas novas. Mas pode acontecer de o cara chegar e falar, Léo, eu acho que eu cheguei... Normalmente as pessoas não percebem isso. A gente tem que ter um jogo de cintura um pouco mais de habilidade para fazer isso, para fazer essa troca. Existe essa questão que é mais relação interpessoal, treinador, né, o líder de equipe. Mas, caso não chegue a esse ponto, a gente tem que ter um jogo de cintura, né, para fazer. Mas eu quero sempre botar na cabeça das pessoas que para elas chegarem mais longe só depende delas mesmas. Não tem limite. Não existe, cheguei no máximo. Não, ninguém chega no máximo. Eu imagino que no curso devem aparecer profissionais que estão meio desacreditados ou... Tem de tudo. Nos treinamentos tem aquele que chega achando que você vai dar uma fórmula mágica para ele resolver os problemas que ele tem na casa dele. Tem aquele que chega, que olha para sua cara e fala assim, não, eu só vim porque meu patrão mandou, porque eu já sei, eu não preciso escutar ninguém. Tem aquele que acha que assim, eu tô aqui, mas eu sei que eu não vou aprender, eu não nasci para isso. Eu vim porque é uma forma que eu tenho de provar para mim mesmo que eu não nasci para isso. E no final de curso o cara chega e fala, cara, você mudou minha cabeça. Eu acho que se eu tiver mais tempo, mais oportunidade, eu desenvolvo. E a gente tem que se adaptar. Por isso que eu falei que eu acho que eu acabo ganhando mais. Que é tanta história que eu escuto de lá para cá, e eles vão lá só para me escutar falar, vamos escutar o Léo falar lá durante 40 horas, né? Mas é uma coisa que é uma realidade. A gente precisa ter se adaptar às várias realidades. E o que é o ponto principal, independente das realidades? É você mostrar para cada um deles que cada um é capaz, que cada um pode, independente se tem apoio, se não tem apoio. Se ele botou na cabeça dele que é isso que ele quer, só depende dele.
e depois, logicamente, se aprimorando cada vez mais para que ele tenha outras oportunidades para botar em prática tudo isso que ele se capacitou para fazer. Para as pessoas, né, que têm interesse em fazer curso, né, profissional, passa para a gente os teus contatos, como é que eles podem te achar nas redes sociais, o telefone, e-mail. No Instagram, eu tô como LP Equestre, né, porque é a minha empresa. Vai se botar como Léo Pinheiro também aparece. Tem meu WhatsApp, 21 9 8137 5032 e meu e-mail, lpequestre@gmail.com. Infelizmente, estamos perto do fim, mas antes gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Depois disso tudo aí que eu falei, eu acho que fica meio clichê, mas não tem muito o que mudar. É dizer que cada um tem que acreditar em si próprio. Se gosta, se quer, vai atrás, faz acontecer, não espera muito apoio, e se tiver muita palavra de apoio também em volta, bota o pé atrás, porque ninguém é tão bom a ponto de só ter palavra de apoio. Então a gente tem que sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo ter um pouco de sensibilidade também para entender. Até aquele que estimula muito, até que ponto isso é válido, e aquele que te critica muito, até que ponto isso é válido. Então, é acreditar naquilo que a sua cabeça diz. Acreditar naquilo que o teu coração diz. E o cavalo ele vai exigir isso o tempo todo de você. Que o seu sentimento, que a sua sensibilidade esteja aflorada. E não vai ser alguém que te adore, que vai ficar te elogiando o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, alguém que te critica o tempo inteiro, que vai fazer com que você desanime. Então, correr atrás, estudar, oportunidade tem. Hoje essa oportunidade que o Senar está dando aí é uma oportunidade, sei lá, se única seria uma coisa muito extrema, mas é uma oportunidade que eu vou falar assim, das melhores, né? Porque não é fácil você montar um time de instrutores que tem no Senar, com as condições que o Senar oferece para a realização desses treinamentos. E como o Senar, não só o Senar, mas outras instituições que você tiver a oportunidade de aprender e se dedicar, faça, porque só depende de você mesmo. Agradeço a presença de Léo, instrutor do Senar Rio. Muito obrigada pelo seu tempo disponível. E agradeço a você, ouvinte. E até mês que vem, na próxima edição do Senar Rio Cast.